Mas espere, nesse dia, algo aconteceu. Tudo estava como sempre. Meu filho feliz foi tomar um banho no rio, se refrescar, estava muito quente. Na hora eu não percebi nada de errado. Se eu soubesse. Meu menino nadava bem. Eu ensinei desde pequeno. Mas acho que prendeu o pé em um galho. Ou teve uma cãibra. Não conseguimos nos salvar. Morremos abraçados. Após descobrir a tragédia na outra vida, a fobia foi melhorando e ele passou a ter uma vida normal. E descobriu por que ama tanto o irmão, que na verdade é o filho que ele não conseguiu salvar. Mas e você? No que acredita? Porque lidar com o temperamento é o que resolve a terapia. Mas muitas vezes as pessoas vão com queixas como essa que você falou, tem medo de altura, tem medo de água. Essas queixas menores, elas se resolvem facilmente. Tem medo de altura porque caiu da torre do castelo, tem medo de água porque morreu afogado. Porque muitas pessoas chegam ao consultório dizendo assim, eu acho que na vida passada eu fui uma rainha, entendeu? Ou eu fui um príncipe, ou pior ainda, o cara chega dizendo que ele foi Abraham Lincoln. Você nem imagina quantos apareceram no meu consultório, né? Uma porção. É sério, é pior que é verdade. Então, se a pessoa vai para a terapia com uma outra proposta qualquer, ou às vezes até ele ouviu no centro espírita, alguns dirigentes espíritas também inadvertidamente falam coisas que não correspondem bem à verdade, né? Então você foi fulano, ou isso aconteceu porque você na outra vida fez tal coisa. Nem sempre isso acontece desta maneira, né? Porque você foi ruim no passado. Isso não é bem assim. Estamos de volta com a terceira e última parte do mistério sobre terapias de vidas passadas. E no bloco anterior, o Norberto deixou uma questão muito boa para a Márcia. Qual que era, Norberto? Como que a ciência constata uma verdade? Márcia. Limitando dentro do tema que está sendo discutido agora, que é terapia de vida passada, então, qual é a técnica, a ferramenta dessa terapia reencarnacionista? É a hipnose. Como outras linhas de terapia usam a hipnose para fazer regressão na idade, regressão na memória. Então, como que o terapeuta que está ali vai saber se aquele relato, por exemplo, de um abuso na infância, é um fato real, é um medo, é uma fantasia? Então, o psicólogo, para tratar uma pessoa, ele tem que ter realmente esse compromisso de trabalhar muito no processo terapêutico para saber se aquilo que o cliente dele está relatando em hipnose foi realmente um fato que pode ser comprovado ou se é uma fantasia. Isso dentro dessa mesma linha? Agora, se é uma fantasia ou se é um fato real, significativo dentro do processo terapêutico vai ser o quê? Isto está atrapalhando o ajuste da pessoa hoje. Perfeito. Agora, como que nós vamos saber? Está atrapalhando o ajuste da pessoa hoje. Então, tem que trabalhar. Se enquanto uma fantasia de abuso sexual, ou se como um fato realmente acontecido, ou como fantasia, ou como fato real, está prejudicando o ajuste dessa pessoa hoje, no momento em que ela está vivendo. Vejam que coisa, então, coisa interessante. Então, vai ter que ser trabalhado esse momento. Isso, que seria um contrassenso e uma falta de caridade para com o paciente. Então, o indivíduo, o seu paciente, ele vai à sua clínica e ele
se queixa de que ele tem um trauma sobre abuso sexual. E vocês, utilizando todas as técnicas disponíveis, constatam que aquilo é uma ilusão, que é uma imaginação da pessoa. E ela continua tendo esse problema. Você vai fazer o quê? Tuchar barbitúrico nela? Se utilizar a terapia de vidas passadas, e, evidentemente, como já dissemos no bloco anterior, muito bem assessorado pelo próprio clínico, pelos espíritos que estão responsáveis por aquilo. E se for a hora de aquilo vir com uma revelação, essa revelação pode ter ocorrido, ou esse abuso sexual pode ter ocorrido há 13 encarnações atrás, no ano de 816, em que esse indivíduo passou um período sem com que isso aflorasse, e agora, 2016, é chegado o tempo de ele resgatar isso. Se nós não aceitarmos, estou falando isso mesmo, não é dúvida não. Não, mas você equivocou-se duas vezes. O problema para o indivíduo é real. Ele pode ter uma causa imaginativa ou imaginatória, ou imaginação, lá sei o termo que você vai usar adequadamente, só que ele vivencia esse problema. E esse problema não é presente, não é nessa encarnação, é de encarnações anteriores. Então, o acesso a essa informação, se ele estiver preparado, vai ser benéfico para ele trabalhar esse estupro que houve no ano de 816. Norberto, senão vai Márcio, continuar enroscado. Permita-me uma interrupção rápida. A gente tem alguns relatos que dizem que que algumas crianças, além de lembranças, vieram com algumas cicatrizes também em determinadas partes do corpo. E que em pesquisas concluíram que tinha alguma relação com a morte dessas crianças. Isso poderia ser alguma comprovação de que, de fato, houve uma vida anterior em que um evento traumático tenha matado essa criança? Sim. Tanto que, se nós analisarmos só o lado espiritual, todas as lesões que nós temos no físico hoje repercutem no nosso perispírito, que é o nosso modelinho para que nós sejamos como nós somos. Tá? Então, espírito, perispírito e corpo físico. Então, as lesões físicas repercutem no espírito, quando o problema é de fora para dentro. Amputei um braço. Tá? O meu perispírito vai ficar sem braço. Ele perde. Então, num processo reencarnatório, eu vou ter dificuldade ou vou ter algumas anomalias com o braço amputado. Para quê? Para que eu, durante a nova vida, trabalhe esse problema específico, me cure dessa anomalia. Então, os sinais de nascimento, sinais de nascença, algumas vezes, são indícios de quê? De que houve aquele fato em vidas passadas. Márcia. É só você pegar levantamentos feitos em universidades, trabalhos sérios de processos que comprovam, entre parênteses, a teoria da reencarnação. Repetimos, teoria, dogma, porque não existe uma comprovação efetiva da reencarnação. Levanta-se os dados, vem a tendência do indivíduo e, através da sua tendência, você sabe quem você foi. Nem precisa ir fazer terapia de vida passada. Márcia, você está nas considerações finais. Se quiser, tem a oportunidade de fazer uma última questão para o Norberto, que ele vai responder rapidamente. Não quero não. Só queria falar alguns equívocos. O senhor equivocou-se quando disse que um terapeuta, um psicólogo, daria barbitúrico. O único que pode receitar, medicamento... Márcia, estamos falando no atacado. É o psiquiatra. É psiquiatra. Sim, isso sabemos. Quando nós dissemos medicamento, o psicólogo ou o psicanalista encaminha para um psiquiatra. E o psiquiatra é o único que tem autorização de fazer uma prescrição medicamentosa. E equivocou-se agora novamente também quando diz que sinais de nascença são uma das provas, um dos indícios da reencarnação, porque a crença mais popular que quem está em casa e todo mundo que sentiu conhece vontade. Isso saiu com uma manchinha, queria comer amora, sai com uma manchinha. Durante a gravidez, a mãe teve um desejo e marca a pele. Então, isso se chama poder do psiquismo sobre o organismo, que é capaz de atuar plenamente sobre qualquer órgão. Então, no ambiente católico, nós não vamos falar disso agora, tá, Felipe? Mas por influxo do psiquismo,
que pode provocar uma úlcera, também pode provocar um estigma. O fenômeno se chama dermografia, que é escrito na pele, não prova nem a reencarnação dentro da doutrina espírita, como também não prova, dentro do ambiente místico católico, que o estigma seja milagre. Não supera as forças, Pronto, supera Norberto. as forças da natureza. Agora é sua vez, seja breve, por favor. Muito breve. Dentro da pergunta que a Márcia fez, a resposta, que ela não perguntou, mas eu vou já responder em cima, é um indivíduo que nasce com uma atrofia cerebral. Mãe perfeita, pai perfeito, avô, bisavô, tataravô, transtaravô, todos íntegros e são. E aquele nascituro com um problema terrível mental. Como que se explica isso, Márcia? Vamos deixar esse questionamento no ar, então? Não percam os próximos programas. E assim a gente encerra mais um Mistérios. Se você tiver algum depoimento, alguma história, de alguma lembrança, seja de vida passada ou não, né, porque essa dúvida está no ar, mande um e-mail para a gente ou deixe o seu recado no nosso vídeo no YouTube. O nosso e-mail é mistérios@tvmundomaior.com.br. Um grande abraço e até a próxima.